Movimento. Todos nós sabemos que utilizamos isso no nosso dia a dia. Grande parte das invenções da humanidade se resumem a mover um objeto de um lugar para o outro. Uma das questões mais antigas da ciência e da filosofia é como o movimento funciona. E é uma rica história que nos ensina não somente física, mas também nos mostra como o pensamento e conhecimento da humanidade evoluíram ao longo do tempo. Hoje sabemos que objetos conservam seu movimento, ou seja, um corpo em movimento tende a continuar em movimento a menos que uma força atue sobre ela. Provavelmente você já ouviu falar disso, porém com outro nome, a primeira lei de Newton, ou também chamada da lei da inércia. Hoje iremos entender um pouco sobre o conceito de movimento explicado por Newton e as leis do mesmo. A primeira lei de Newton, inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Vamos abordar essas leis dando exemplos. Primeira lei de Newton. Imagine que você está andando em um carro sem cinto de segurança e o motorista simplesmente para o carro. O que você acha que aconteceria? Bom, provavelmente se o carro estivesse indo muito rápido e simplesmente parasse, seria muito possível você acabar indo com tudo para frente, pois os corpos têm tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por isso que você provavelmente seria jogado para frente sem o cinto de segurança. O cinto de segurança serve para evitar a ejeção do corpo de uma pessoa, no caso da ocorrência de uma colisão. Primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, afirma que um corpo tende a manter sua velocidade. Se estiver parado, continua parado, e se estiver se movimentando, irá continuar se movimentando. Como no exemplo do carro, a não ser que esteja sujeito a outras forças, como no exemplo do carrinho de supermercado. Imagine que o carrinho de supermercado foi empurrado com muita força. Essa força será utilizada para empurrar, gerará movimento. Quanto maior a força aplicada sobre o carrinho, maior a velocidade. E essa é a segunda lei de Newton, que afirma que a massa é multiplicada pela aceleração. Isso significa que quanto maior a massa de um objeto, maior força será necessária para poder movê-lo. Terceira lei de Newton e última, lei da ação e reação, no qual toda força de ação é correspondida por uma ação de reação. Normalmente usamos essa lei no nosso dia a dia. Um exemplo é quando fazemos força de ação pressionando o botão e ele faz força de reação contra a nossa mão. Ou imagine que você chutou uma pedra. Ao chutar essa pedra, uma força é aplicada nela que sai rolando por aí, porque ganhou velocidade, mas a pedra também aplica uma força de reação contra o seu pé que ficou dolorido. Isso significa que a força que utilizamos no nosso pé para poder chutar o pedaço de pedra será utilizada pela pedra contra o nosso pé. E agora iremos demonstrar alguns experimentos práticos que utilizamos para poder demonstrar essas leis. Oi pessoal, hoje vamos explicar as 3 leis de Newton que explicam como os objetos se movem. Vamos explicar usando exemplos práticos. Vamos lá? A lei diz que um objeto em repouso, quando está em movimento, permanece em repouso. A segunda lei de Newton afirma que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Isso significa que quanto maior for a massa de um objeto, maior será a força para poder movê-lo. Percebam que é mais fácil empurrar um carrinho vazio do que ele cheio. A terceira lei de Newton diz que toda ação há uma reação. Ao acender o fósforo do meio, ele empurra os outros fósforos, demonstrando a reação igual e oposta. Agora a gente vai dar um exemplo da terceira lei de Newton, quando a gente se empurra contra a parede. Os elementos que utilizamos para esses experimentos foram 3 fósforos, uma moeda, uma folha A4, copo de vidro, patins e o carrinho de mercado. Essas são as 3 leis de Newton e alguns exemplos de como elas se manifestam no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado e que agora entendam melhor esses conceitos fundamentais da física. Até a próxima!